Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Te agradecemos, Senhor, por tamanho privilégio, por tamanha riqueza. Obrigada, Senhor, porque hoje somos filhos. E por conta da tua graça, por conta do teu favor, por conta da obediência de Cristo Jesus. Nunca mais escravos, livres da lei, livres do jugo, livres do peso, livres de condenação, livres da miséria, livres da opressão, livres de dívidas, livres da tristeza, livres da ansiedade, livres do egoísmo, livres, livres, livres. Hoje somos livres em Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque somos livres para prosperar, livres para prosperar, livres para avançar, livres para cumprir o propósito, livres para viver a Tua vontade, livres para desfrutar do Seu amor. Ei, uma vez condenados, hoje justificados pela Tua graça. Não há preço. Não há nada a pagar, não há nada a carregar, livres, livres, livres por Tua graça. E não há nada que você possa fazer, meu irmão, que te coloque nessa posição. Você apenas precisa estar. E Ele te adotou, Ele te chamou de filho, e hoje nós podemos nos relacionarmos com Ele, com o nosso Abba Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos e te exaltamos nessa manhã, porque você é em nossas vidas, por tudo que tem feito, por tudo que há a fazer, por tudo que é. Adorado seja, entronizado és em nosso meio. Doce Espírito, obrigada, obrigada pela Tua inspiração, pela Tua unção. E nós nos colocamos aqui como aprendizes, como ouvintes, Pai, das Tuas instruções. Pai, nós nos colocamos aqui na posição de filhos, prontos para ouvir a voz do Pai e obedecer, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você é grato por ser livre? Aleluia. Aleluia. É muito interessante porque o povo aí fora acha que eles são livres, né? Eu já pensei assim, que eu ficava achando, primeiramente, bom dia. Acho que eu não falei com todo mundo, né? Eu falei, bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Que bom estar aí, né? Aqui. Vocês não sabem como é estar aqui, mas é muito bom estar com vocês. Vocês sabem, né? As ministras sabem. Então, que bom. Mas glória a Deus pela unção, e porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, para Ele. Amém? Se não fosse o Senhor, né, Lorena? Glória a Deus. E sabe, queridos, a gente fica ouvindo aí, é um tempo de liberdade, de festejar, de fazer o que eu quero, de como eu quero, mas não deixa de ser uma condição, porque para se divertir precisa de algo carnal, de alimentar aquilo que é emocional, que não é eterno, que é terreno, é condicionado a coisas, a bebidas, a drogas, a ambientes, a músicas. Isso é uma escravidão, querido. E infelizmente é um engano, que as pessoas não enxergam, que Satanás condiciona e coloca, e trazendo um cativeiro na mente, na alma, né? Um cativeiro ali preso. Você acha que é livre para fazer o que quiser, sendo que você é condicionado a viver e a praticar aquilo. Mas glória a Deus pela liberdade que foi conquistada por Cristo para as nossas vidas. Nunca mais os mesmos, nunca mais os mesmos. Sabe, querido, eu louvo a Deus por esse tempo, pela obediência, né, do nosso apóstolo. E
a gente já ouviu tanto, a gente já recebeu tanto, né? Que você falasse, meu Deus, tá bom, o povo, né, já está assim, vamos encerrar a segunda. Já estava suficiente. Mas sabe que Deus, Ele nos faz superabundar, Ele tem sempre mais. E qual é o pai que não está sempre cuidando e zelando para que seu filho prospere? Não é assim? Quem é pai e mãe vai entender. A gente quer sempre o melhor, quer sempre ver além. E é por isso que Deus colocou esse projeto no coração. Porque Ele quer que a gente vá além. Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente avance. E Ele está nos ensinando. Diga, esse tempo, eu estou aprendendo muito. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus por esse tempo. E queridos, Deus quando preparou tudo, Ele preparou um jardim, um ambiente. Esse ambiente foi preparado para isso. Ele foi gerado. Foi intencional. Tem propósito. E haverá frutos. Amém? Eu também creio, sem duvidar no meu coração. Haverá um despertar. Como estalar, é como se as pessoas estivessem adormecidas, ou até mesmo como meu irmão e ministro Mauro fala, desmaiada. Mas houve um despertar, um acordar, sabe, um agitar. Houve um plantio de uma indignação, um basta em coisas nas nossas vidas. Nunca mais os mesmos. Nunca mais os mesmos. Amém? E quando Deus cria, Deus ele não criou só as pessoas, Deus criou o ambiente, as pessoas, e a gente precisa zelar e guardar isso. A nossa mente é o nosso ambiente. Que nos liga, que é o intermédio, é o ponto de interseção entre o nosso espírito e o natural. Se esse ambiente ele não tiver guardado, protegido, você perde a conexão com o que é real. Somos o Espírito. Amém? Habitamos nesse corpo, mas nós temos essa alma. E é bênção. E tem propósito. E é para nos auxiliar, nos ajudar, sabe? É para o nosso crescimento. Esse aqui é para usar mesmo. Mas usar de uma maneira condicionada. Para aquilo que conecta o que é real, que é o que é onde nós estamos, como foi muito bem ensinado ontem, numa posição celestial, numa verdade de reino para viver aqui na terra. Sabe, e o Espírito Santo ele é lindo, porque eu fiquei, por que eu não fui a primeira? Por que eu não já falei logo que eu já pregava e estava bom, e depois ouvindo tanto, falei, meu Deus, e agora? O que virá mais, né? Mas glória a Deus por essa fonte inesgotável de ensino. Sabe? E hoje nós vamos falar sobre como proteger a sua prosperidade. Sabe? Porque a gente aprende, a gente ouve. Queridos, já está muito bem claro. Você precisa dizimar, você precisa semear, você precisa crescer, você precisa largar de mimimi. Foi isso que a gente está ouvindo. A gente precisa ter comunhão com o Espírito, você precisa priorizar as coisas do reino. Sabe, querido? E de repente, a gente pode deixar isso ser roubado. Adão e Eva estavam no melhor lugar, querido. Foi um ambiente preparado por Deus, perfeito, sem mácula, um ambiente lindo, que era suprido, cercado por 4 rios, que a Bíblia diz que representava riqueza, pedras preciosas. Ele não tinha falta de nada. Ele só tinha que multiplicar e guardar aquilo que era perfeito. Querido, cuidar de um menino que dá trabalho, que é teimoso, é ruim. Aumenta a sua responsabilidade. Não é? Agora você cuidar de alguém, nossa, é tão obediente, mal fala, nem corre, nem anda. Querido, é tranquilo. O jardim era perfeito, era um ambiente perfeito. O guardar ali de Adão não era um trabalho exaustivo. Não era um trabalho que ia trazer um cansaço, um peso. Era um trabalho que teria que ser feito através de quê?
guardar aquilo que Deus tinha falado. Qual é o nosso trabalho hoje? Guardar a semente que a gente tem recebido. Proteger. Considerar. E sabe o que Deus me falou? Cheguei mais cedo que ele um pouquinho no carro e falei, meu Deus do céu. Tenho muitos filhos que entenderam a prática, mas não compreenderam o princípio. Eu posso saber o que fazer, mas eu não entendi. Eu sei a prática, mas a teoria que tem a ver com o entendimento, com o meu coração, com a minha disposição, ela não foi compreendida. Então eu pratico de qualquer jeito. Eva deu ouvido porque ela sabia que não podia comer, mas ela não tinha compreensão do que aconteceria. Porque se ela tivesse convicção do que ia acontecer, ela não teria aceitado a sugestão. Muitas vezes a gente entende o princípio de dizimar e semear. E a gente faz, no sentido de prática, de obrigação. Tem que fazer, faz. Mas sem a compreensão e o entendimento do coração. O dízimo uma honra, a semente um plantio, generoso, caráter, identidade do Pai. E faz por fazer. Eu vou participar da conferência, sou líder, tem que estar lá. Não tem a ver com o que você tem que fazer. Tem a ver como está o seu coração para fazer. Eu sabia que hoje não ia ter correria na igreja. Eu sabia que eu ia ver quase as muriçocas voando, mas eu estou aqui para obedecer a Ele. Amém? Sabe, querido, nós vamos falar de 3 pontos. Que você precisa levantar e firmar na sua vida como fortaleza. Se existe uma fortaleza que deve existir na sua mente, é a fortaleza da convicção, da unidade e da honra. Se você manter esses 3 pilares na sua vida, assim diz o Senhor, ninguém, nada mais, vai poder parar a igreja do Senhor. Você precisa ter convicção de quem você é, da onde você está e por que você está. Sabe, o homem ele foi criado para um relacionamento e ele abriu mão daquilo que era mais precioso, de estar no melhor lugar, por uma informação, uma distração, aquilo que não foi guardado, protegido, a mulher deu ouvido. O homem não estava lá, falar, ei, isso aí que ela está falando tem nada a ver, volta aqui, deixa eu te explicar porque você não entendeu. Sabe, queridos, e o primeiro lugar que deve haver a manifestação dessa prosperidade, dessa plenitude de vida, diga, é no meu lar. É dentro da sua casa, é na sua família. Sabe, querido, se dentro da sua casa, se dentro da sua família não há uma comunicação, não há uma linguagem única, infelizmente, eu vou ter que já te adiantar que haverá problemas. Deve haver uma unidade de convicção. Irmã, mas meu marido ainda não está aqui, ele não tem... Querido, então se una ao Espírito e à palavra de Deus, porque você e ele são maioria. Mas não saia dessa posição de unidade. Porque a sua luta não é contra ele, não é contra ela, mas é contra as influências. E sabe, querido, se naquele jardim houvesse uma unidade de comunicação, de pensamento, de linguagem, não teria acontecido o que aconteceu. O homem pensa de um jeito, a mulher quer do outro. Eu achei muito interessante. O pastor falou, enquanto eu não decidi que eu ia unir a minha fé com a da mulher, isso foi muito bom.
Porque não foi ela que foi para o apartamento, foi ele que foi para casa. Essa fica a dica. Estou brincando. Mas não poderia perder a oportunidade. Né? A bênção, ela é manifesta onde há o shalom. E o shalom de Deus, ele se faz presente onde há unidade. Não haverá, prosperidade, não haverá crescimento aonde há divisão. Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá para... Aleluia! Mateus 12, 25. Nós vamos ler na Ara. O contexto desse capítulo está falando, a partir do versículo 22, sobre a cura de um endemoniado. E porque as pessoas começaram a apontar a Cristo falando que ele estava fazendo aquilo em nome de Beelzebub, de Satanás, né? E aí ele questiona, como é isso que eu vou eu mesmo tirar o demônio mesmo tirar o demônio? Até irônico, né? A mesma coisa você, querida. Vamos ler lá. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Diga, Jesus sabe o que eu penso. E a Bíblia diz, querido, que ele sabe antes mesmo que você fale. Então, todo reino dividido contra si mesmo ficará... Querido, eu nunca vi nada de atrativo no deserto. Não sei você. E toda a cidade ou casa. Você mora numa casa? Dividida contra si mesma, não? Ela deixa de existir. Ela deixa de existir. Eu quero sal, o outro quer doce. Eu quero pão, o outro quer fruta. Querido, unidade. 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 Comunhão. Relacionamento. Sabe, querido, muitas coisas podem ser evitadas por conta de uma conversa de alinhamento. Uma conversa. Eu não gosto que você faz assim. A minha direção é essa. Eu tenho convicção disso. Mas eu não tenho, então vamos orar. Porque Deus não é Deus de divisão. Deus não é Deus de confusão. Ah, mas o menino chega e pede para a mãe, fala com seu pai. A minha mãe, aí fala com sua mãe. Querido, isso é ridículo. Você está ensinando para o seu filho que dentro da sua casa há divisão. Um pensa uma coisa, outro pensa do outro. É muito diferente. E hoje só está o Cauã aqui, mas ele bem sabe. Quando é para falar uma coisa, eu falei, seu pai está em casa. Resolva com ele. Mesmo que eu não concorde, mesmo que por dentro eu tenha um outro ponto de vista. Mas é a minha submissão em unidade à posição dele. Porque as opiniões, elas podem ser diferentes. Mas qual era a posição da mulher? De auxiliar. E Paulo diz que a mulher deve ser submissa. E você estar submissa é você estar em unidade à missão que o seu marido tem. Casa dividida não prospera. Você pode dizimar, você pode ofertar, você pode confessar, você pode chamar, você pode receber, você pode sentir. Mas se você não tiver alinhada, o combustível da fé não é o amor?
Se você não estiver andando em amor, você pode secar a língua de falar a palavra, que não vai acontecer nada. A mesma coisa é onde você está, querido. E eu estou falando muito do lar porque é isso que Deus colocou no meu coração. Mas isso não é diferente no seu ambiente de trabalho. Se é a visão do seu patrão, querido, se não está colocando você contra os seus princípios, siga. Sem peso e sem condenação. Se é a visão do seu líder, não está contra a palavra, siga. Se é a visão do seu apóstolo, siga. Se é a visão do seu supervisor, siga. Ande em unidade. Sabe, eu sei porque sei que estamos em um tempo, como eu conversei ontem com Eva, é um divisor de águas. Sabe, eu sei porque sei que as nossas vidas não serão mais as mesmas. Mas a responsabilidade de manter, guardar e reproduzir tudo que eu tenho recebido é minha. E nós, como igreja do Senhor, como filhos amados, bem posicionados, instruídos, indesculpáveis, não podemos mais permitir que brechas aconteçam, que atitudes prevaleçam diante do conhecimento que nós temos. Adão, ele tinha uma responsabilidade, não assumiu, não cumpriu, sofreu dano. E ainda ouviu coisa que não ouvia. Sabe, eu quero falar aqui de uma maneira muito específica que o Senhor me disse às mulheres. Quando ela foi formada, a primeira coisa que aconteceu com Eva, quando ela abriu os olhos, que ela se tornou alma vivente, foi ouvir um elogio. Cuidado para você não estar buscando apenas ouvir elogios. Aleluia! E muito cuidado com o que você está emprestando os seus ouvidos a ouvir. Sabe, nós precisamos ser guardiãs. Porque a gente vai estar ouvindo coisas sim, porque ele não vai parar de querer falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos. As circunstâncias, elas não vão se calar, sabe? Tem voz mesmo, o nosso corpo fala, os pensamentos chegam e ele tem uma voz e não vai parar. Mas a responsabilidade de filtrar e saber o que é da parte de Deus, diga, é minha. Eu não sei vocês, em específico as mulheres, mas tem coisas que acontecem dentro do nosso lar, da nossa casa, que você consegue passar por cima. Mas uma palavra, talvez ela fica semanas para ser digerida. E haja fruto, para dizer, haja sorrisal, para você engolir e fazer a digestão disso. Não é? De repente é melhor você, sabe, ser indiferente do que falar algo. A mulher é movida pelo que ouve. Queridas, muita atenção para que aquilo que Deus tem liberado na sua vida não seja roubado, ceifado, por conta das vozes que vão chegar. Uma com o Senhor, uma com o Espírito. Assim como Cristo foi um com ele, nos ensinando, representando, planeando o caminho, falando, é esse modelo. Vai ouvir, não dou conta, não funciona, mais fulano, mais ciclano, mais as coleguinhas, mais não sei o quê, mais o líder, mais o pastor. Ei, vamos crescer. Maduros, 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 maduros. Ei, a riqueza é entregue a filhos maduros. A prosperidade é manifesta para quem sabe receber, para quem sabe desfrutar. A gente pode ter disponível para nós como herança o melhor, mas se a gente não souber lidar, Deus não é um pai irresponsável.
Sabe, queridos, eu nunca fui adepta de celular para criança. Mas aí meus filhos têm avós, né? E aí o mais novo ganhou um celular no ano retrasado. E aí eu fui percebendo algumas coisas, eu falei, essa não é a linguagem da minha família. Eu não gosto, meu marido não gosta. E a gente foi tendo que ter umas correções mais repetitivas e, deixa eu te falar as mesmas coisas, corrigir as mesmas coisas, eu não gosto. Eu sou assim, a pessoa fala, pronto, eu ouvi que eu tinha que trazer a Bíblia, pronto, nunca mais eu vou vir para a igreja sem a Bíblia, só se eu esquecer mesmo, mas vai ficar já uma dentro do carro, outra dentro do carro. Pronto, para mim a pessoa só fala uma vez, sou eu. Tem pessoas que vai precisar falar até ela entender, amém? Mas estou falando de mim. E isso estava me desgastando. Até que eu falei, quer saber? O mal, ele corta pela raiz. Aqui não. E eu já fui percebendo alguns comportamentos. Eu falei, opa, aqui não. Aqui não. Meu marido passa o dia fora. Querida mulher, você que tem que guardar. Se Eva já errou lá, você não pode ser a segunda Eva, não. Em nome de Jesus. Não fica distraído, não. Ei, deixa eu te falar, a mãe de John Wesley, ela teve 19, criou 10. E alfabetizou ali na Bíblia, ensinou. Só a mãe de John Wesley. Só. Deus conta com você, querida. Para guardar a vida dos seus filhos, para proteger, para arrancar mesmo. Tá aí, no aniversário dele, no aniversário, pronto, me deu o celular, é o seu presente. Você vai crescer, você vai prosperar, você não vai ser distraído, você não vai ser roubado, e eu não admito isso na sua vida, porque ainda eu tenho esse poder de decidir o que é melhor para você. Até que você esteja aqui. Até que. E deixa eu te falar, Deus está mandando falar. E ele falou, sabe o quê? Que aí houve uma resposta bruta, que eu não lembro, que eu estava longe, e o pai dele virou a voadora nele. Foi, Cauã, eu não estava na hora. E aí ele falou assim, sabia que eu posso chamar a polícia? A Val chama. Chama e pega as roupas. Eu falei, qual que você mais gosta? Eu vou ter que fazer com você igual eu fiz com o outro? Bora. No meu jardim, não. Rebeldia, não. Falta de honra, não. Principalmente com aquele que é o meu cabeça. Querido, se é sua casa, homem, se o seu lar não estiver alinhado em unidade, em visão, em propósito, não vai prosperar. Não vai. Você pode ficar aqui mais 5 dias. Queridos, não é isso que Deus tem para a sua família. Ele te colocou numa posição, homem, ele te colocou numa posição, mulher. Não atropele as coisas, não invadam as coisas. Mulher, é segurança para você estar nessa posição. Há uma graça. E a graça que te salvou é a graça que te sustenta para estar nessa posição. Há uma graça, conte com a graça. Oh, meu Deus, quantas vezes no dia eu falo, obrigado pela graça. Porque a alma grita, mas há uma graça. E a alma, ela tem que ser o ponto de intercessão que traz o céu aqui para a terra. Proteja aquilo que Deus confiou para você. Não abra mão. Não se distraia. Não escute o que não deve ouvir. Não dê valor ao que não tem. Não negocie. Não negocie. Aleluia. Uma casa não vai existir. Um lar não vai existir sem houver unidade. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sabe, queridos, a dúvida é um solo fértil para o engano. A falta de unidade causa ruína. A unidade não é um sentimento. Eu sinto que eu penso
a mesma coisa que ele pensa? Eu sinto que a gente está bem, eu sinto que está tudo legal, eu sinto que eu estou bem com meus filhos dessa maneira, esse nível de relacionamento, esse nível de intimidade, eu sinto. Eu estou achando, eu sinto. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre intencionalidade. Intencionais naquilo que foi confiado a você. A mulher tem que ser intencional sendo auxiliadora. A mulher tem que ser intencional no que ouve. A mulher tem que ser intencional na sua posição. O homem tem que ser intencional em ser o provedor. O homem tem que ser intencional em poder proteger. O homem tem que ser intencional em liberar e representar Cristo como cabeça dentro da sua casa. A unidade, ela não tem a ver com sentimento. Ela é um princípio de poder. Aleluia. Quando você desconsidera a unidade, o meu dinheiro, o meu salário, o meu quarto, a minha casa, aí o outro, o meu dinheiro, a minha cozinha, o meu apartamento, o outro, o meu lote, a outra, a minha casa, a minha viagem, né, para o Nordeste, aí o outro, a minha viagem para o Sul. Eu quero dizer que ambos não vão desfrutar de nada. Aleluia. Sabe, querido, se Eva tivesse compartilhado com o marido o que estava acontecendo, eu acredito que ele era mais esperto. Ele ia dizer, não, mas ela guardou segredo. Deixa eu dizer, mulher não tem segredo com o marido. Ele é seu melhor amigo. É óbvio, tem coisas que eu não compartilho com meu marido, principalmente coisas que dizem respeito à vida e à fé e ao crescimento das minhas irmãs. Eu não abro a vida das pessoas para o meu marido, mas eu abro a minha vida para o meu marido. Afinal de contas, eu reconheço ele como o sacerdote do meu lar. Rafa, mas o meu marido não está nesse nível. Querida, abra o seu coração ao Espírito Santo. Abra a sua vida a Ele e ore em secreto para que os olhos do seu marido e vice-versa, viu? É o cônjuge, sejam abertos os olhos para que chegue a essa posição a qual você vai desfrutar e descansar. Aleluia. Aleluia. Mateus 18:19, por favor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. 18:19, né? Em verdade também vos digo que, se dois, diga se dois, diga eu mais um, dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Querido, de repente hoje você só tem um amigo, uma amiga para concordar com você. Já está valendo. Unidade. Estou falando de unidade. De repente você não tem essa pessoa dentro da sua casa, mas eu quero dizer, você tem aqui dentro dessa família. Você não está só. Concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás a concedida por quem? Deus não vai fechar a grande mão dele. Quando houver unidade. Querido, todo mundo sabe a história da torre, né? Que estava sendo construída. Por que eles iam conseguir? Unidade. Eles iam conseguir unidade. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. E eu quero que você preste muita atenção. A unidade, ela está alinhada e fundamentada, alicerçada e com uma convicção bíblica. A unidade, Zafira e Ananias trouxe morte para os dois. Ananias quis dar um de bonzão, se aparecer, a igreja estava lá reunida,
era apto vender os bens, doar, colocar aos pés dos apóstolos, suprir as viúvas, suprir os necessitados. Estava havendo uma grande oferta, um mover, e todo mundo se movendo. Ananias, opa, vamos vender esse terreno? Meu Deus, vamos vender esse terreno e vamos lá entregar. Mas peraí, nós vendemos por 100, nós vamos falar que vendemos por 50, vamos embolsar os 50 e os outros 50 a gente entrega. Que vergonha. Não se una a nada, mesmo com seu cônjuge, que te coloque ao contrário daquilo que a palavra diz. Eu digo de amigo, de cônjuge, estou falando de unidade de relacionamento agora. Família, igreja, nada. E eu sempre falo, algo que eu ouvi aqui, que foi palavra de falar assim, é aqui o meu lugar. Porque eu já passei por várias coisinhas. Eu ouvi do nosso apóstolo, tudo que eu te orientar, tudo que eu dissesse para você, você vai conferir na palavra. Se estiver contra, desconsidere. Quase que ele disse anátema, mas aí quando eu acho que ele sabia que eu não ia saber o que era, ele não disse anátema, mas aí ele disse desconsidere. Não se una aos seus relacionamentos numa unidade a tal ponto que te coloque fora da posição e daquilo que Deus tem para você. Você é o agente de bênção. Você é que chama para a posição correta. Amém? E diante disso, queridos, eu quero entrar em outro ponto que nós falamos, honra. A honra é o combustível do potencial da sua prosperidade. E honra é colocar um esforço contínuo. Honrar é dar prioridade, é ter preeminência. Adão e Eva falharam porque desonraram a instrução de Deus no melhor lugar. Você pode ter a melhor casa, o melhor bairro, mas se você desonra a palavra do Senhor, prepare-se porque haverá ruína. A desonra, ela quebra o relacionamento. Quando Adão e Eva desconsideraram a palavra, o relacionamento foi cortado. Quando você começa a desonrar o seu marido, o seu lar começa a ser afetado. Mulher, quando você começa a desonrar o seu marido. Homens, quando você desonra a sua esposa, deixa de cuidar, de amar como Cristo amou a igreja, perde a comunhão. Há uns rachos no relacionamento. E aonde não há unidade, não há crescimento. Não há prosperidade. Unidade e visão, querido. Unidade e visão. A desonra impede a bênção. Obed-edom teve a sua casa abençoada porque ele honrou a presença. Honra abre portas. Honra manifesta bênçãos. Honra gera conexões. Honra na vertical e honra na horizontal. E não importa, não importa. Eu amo os meus pais, amo. Mas como eu tenho aprendido a honrá-lo mais ainda toda vez que eu vou na casa da Carlene. Quando eu comecei a ter a liberdade de entrar na casa dela. Só antes se for convidado, viu, querido? É feio se chegar nas casas da pessoa e ser convidado. O quanto ela honra. E a cada dia eu vejo, amiga, essa semente de honra produzindo dias longos nessa terra, na sua vida, e repleto de paz e de prosperidade. Honra na vertical e honra na horizontal. Honra a líderes, honra a igreja local, honra o seu compromisso, honra a sua palavra, honra ao que você disse. Te mantém na posição de receber das bênçãos do Senhor. Amém? Porque é muito sutil a nossa alma gritar e nos colocar numa posição de desonra, de desconsiderar. A irmã Neide, não é tanto assim, não.
Cuidado, cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. A familiaridade não pode te colocar no lugar de desonra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E honra não tem nada a ver com bajulação. Aleluia. O caminho da prosperidade ele não tem a ver com sorte. Isso nem cabe a nós, porque vão falar, mas porque fulano? Mas porque fulano, né? Teve a sorte, teve lá, foi lá, tava a oportunidade. Não, querido, tem coisa feia. A prosperidade ela tem a ver com a prática de princípios com o entendimento. E o Senhor me disse, eles entenderam, eu tenho filhos que entenderam a prática, mas não entenderam o princípio. E eu quero entrar numa área aqui bem rapidamente, porque foi algo que o Senhor colocou agora cedo. E eu falei, não acredito, vamos lá. O Senhor confia em mim para falar, então eu vou falar. Não adianta decorar a ação sem alinhar a mente e o coração. Você decora a ação, você decora a semente, você decora vir dizimar. Você está apto, você gravou, você sabe que 2 mais 2 é 4. Você gravou, está ali convicto. Você gravou aquela teoria lá da física, está ali. Até hoje, se perguntar qual é a fórmula de Bhaskara, muitos aqui já têm decorado. Muita coisa que você decorou, que foi colocada aqui. Mas sabe, queridos, a honra e os princípios do Senhor, a gente não funciona da mesma coisa natural, daquilo que você aprende pela repetição. É natural. Outro dia eu vi o Mauro falando assim, todo mundo aprende a tocar. Se tiver repetição e prática, aprende. Mas quem tem o dom por dentro é diferente. Você pode dizimar todos os meses, você pode ofertar cada culto, mas se você não tiver o coração, se você não tiver a unidade com o propósito, se você não estiver com a mente alinhada, porque a sua mente é o ponto de interseção. O seu espírito te conecta, já está lá, amém? Mas sua mente, ela faz produzir. Plantar entendendo o princípio é ter maturidade para receber a colheita. De repente você já vem plantando há muito tempo, mas ainda falta a maturidade. Por isso que a colheita ainda não chegou. Amém? Você tem que dar em unidade com você mesmo. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Você tem que estar em unidade nas 3 áreas. Assim como o espírito é, a minha mente deve ser. E o meu corpo tem que corresponder. Aí planta, aí fala. Olha o que eu dei para fulano, olha o que eu fiz para fulano. Plantou o quê, irmão? A semente está vagando. Não enterrou. Não deixa morrer. Entendimento, intenção, compreensão daquilo que está fazendo. Somente nós mesmos podemos impedir o agir de Deus em nossas vidas. Somente nós mesmos. O meu marido comentou comigo uma situação que ele falou assim, oxe, fulano chegou para mim e falou, eu não lembro mais o que foi, de alguma coisa que a gente tinha comentado, eu acho, e a pessoa falou como se deixasse a entender que tivesse gerado uma inveja, uma comparação, sabe, um distanciamento. Aí eu falei, você entendeu o quê? Ele falou, eu entendi que ficou tipo assim, que eu não merecia, que não pode, que não sei o quê. Eu falei, querido, deixa eu te dizer, você recebeu? Recebi. Se você guardar o que você recebeu, ninguém, nem o diabo pode poder roubar o que você recebeu. Agora, se você não deixar ela cair no bom solo do seu coração e germinar, rapaz, é você mesmo que está desenterrando ela.
Tudo que você tem ouvido, cada semente que você tem recebido nesses dias, querido, guarde no seu coração. Deixe ela bem plantada. Não deixe a desonra desarraigar isso. Não permita que o orgulho, não permita que os seus pensamentos, a sua vaidade, o seu individualismo, tudo aquilo que poderia ser referente à natureza caída, que eu creio que já morreu, sufoque aquilo que foi plantado nesses dias. Seja um guardião, um protetor, posicionado. À noite nós estaremos encerrando, queridos, e a nossa vida vai continuar avançando e nós vamos continuar prosperando. Porque não foi um tempo que a gente sentou e ouviu, não, foi um tempo que nós nos preparamos para viver. Tudo aquilo que Deus está ali pronto, de mãos abertas, para nos abençoar e liberar as suas riquezas e tudo aquilo que Ele tem para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, o seu servir não pode ser de qualquer forma. Porque o servir por servir não gera galardão. Tem que ter coração, amor e dedicação. Sabe, Gisele, o Senhor hoje pela manhã me mostrou o seu rosto. E eu me emocionei porque eu vi um coração que ama servir. E eu louvo a Deus porque você é uma inspiração. Eu falei, meu Deus, Pai, eu estou tão longe. Mas obrigada por você ter me colocado, conectado com uma mulher que tem um coração em servir. E como você entendeu, pelo fato de você ter entendido o princípio, erga as suas mãos. O Senhor está liberando bênçãos inéditas. E eu creio e declaro que agora mesmo anjos estão indo adiante de você, abrindo portas, te conectando a pessoas, te levando a lugares, te colocando no centro daquilo que você precisa estar para viver tudo que o Senhor tem preparado para você. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que tem paralisado, todo sofisma, toda fortaleza, e eu declaro agora, em nome de Jesus, um tempo de rompimento, de crescimento, de vivendo tudo que foi parado. Ah, Senhor, obrigada pela restituição, com indenização de tudo que o diabo tentou parar e roubar na vida da Gisele. Pai, o coração de servir, entendendo o princípio, está pronto para receber da tua boa e grande porção de galardão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé? Queridos, guardar não será peso. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça para você estar na posição que você está. A graça te colocou lá e ela que te mantém. É ela que te mantém. E Deus me fez 3 perguntas e eu não quero respondê-las só. E eu quero que vocês, se possível, grave, anote, coloque aí no seu celular, porque eu não quero responder isso sozinha para o Senhor. Amém? Mas eu não quero ver a sua resposta. Não quero saber da sua vida. Eu tenho ocupado o posto que Deus me deu na minha família? Ou tenho me distraído e deixado as portas abertas para vozes estranhas e influências externas? Deus me perguntou, Rafaela, você tem ocupado o posto que eu te dei? Ou você está distraída e deixando alguma porta aberta para alguma voz? Isso foi quando ele me falou sobre posicionamento. Quando ele me disse sobre unidade, ele me perguntou: existe algum assunto proibido? E principalmente, existe algum assunto proibido na sua vida?
aí eu coloquei em parênteses, principalmente finanças, né? Que você ainda não compartilhou com o seu cônjuge, e assim você tem levantado um reino dividido. A mulher sábia, ela edifica o lar, querida. Ela constrói. E quando ele me perguntou, eu falei, Senhor, e as solteiras? Ele falou, existe áreas que elas ainda não permitiram que eu mostrasse o que precisa ser ajustado. Sobre honra. As pessoas que moram comigo são tratadas por mim com o mesmo valor que Jesus as trata? Jesus morreu por ela. Você morreria pela pessoa que mora com você? E o morrer, eu não estou falando de morrer, de morte, vou falar que nem o povo lá do Nordeste, minha avó falava de morte morrida, não. Eu estou falando de morrer, de abrir mão de você, das suas vontades, dos seus achismos. As pessoas que moram com você são tratadas com o mesmo valor que Jesus a trata? Ou, Rafaela, você dá o seu melhor sorriso para quem está lá fora? A prosperidade começa por dentro, querido. A prosperidade começa onde você está, na sua casa, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho. Ali a prosperidade, porque a bênção do Senhor já está em você. Se a minha casa fosse um jardim hoje, ela estaria em expansão ou estaria cercada por ervas daninhas? Glória a Deus que eu não preciso responder às pessoas, mas eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço pela rica oportunidade de estar aqui como sua mordoma, servindo o pão da sua palavra, Pai. E eu creio, Pai, que aquilo que o Senhor me confiou, eu apresento, Pai, diante dos meus irmãos. E eu oro para que essa semente não seja roubada. Pai, que eles se levantem como guardiões da prosperidade que o Senhor conquistou para eles na cruz. Hoje eles são livres, Pai. Nós somos livres. Livres da lei. E desfrutamos da Tua graça para prosperar. E a mesma graça, Pai, que nos colocou nessa posição de livres, de filhos amados, assistidos. Pai, é a mesma graça a qual nós vamos recorrer para guardar e proteger a nossa prosperidade. Pai, nós andaremos em unidade, não andaremos distraídos e totalmente convictos sobre a honra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém?